Olá, você que gosta dos assuntos relacionados ao direito, que gosta do debate, de acompanhar a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. E hoje com os destaques das sessões dos dias 8 e 9 de outubro de 2014. Karina, nós temos acompanhado desde o início deste segundo semestre a característica da grande quantidade de processos pautados e a grande quantidade de julgamentos efetivamente levados à finalização nas sessões plenárias do Supremo. Mas existe uma outra possibilidade também, que são aqueles processos que muitas vezes envolvem mais polêmica, envolvem discussões e pontos de vista diferenciados, que são julgamentos que têm como característica a extensão do debate, a extensão das respectivas colocações por parte dos ministros. Parece que nós tivemos uma semana assim desta vez. Eu diria que o grande destaque foi o voto do ministro Luiz Roberto Barroso num tema que tem repercussão geral, que deve repercutir em mais de 6 mil processos e alcançando, segundo o próprio ministro na sessão plenária, milhões de pessoas que encontram-se na situação de aposentados, mas que continuam trabalhando e querem a possibilidade de uma revisão, de um novo, na verdade, de um recálculo dessa aposentadoria para que os proventos eles sejam recebidos de uma forma um pouquinho mais, vamos dizer assim, apurada, mais gordinho, para que encha um pouquinho mais o papo da galinha no caso da aposentadoria. Mas na quarta-feira, o julgamento também de um recurso extraordinário envolvendo a incidência ou não do ICMS na base de cálculo, no cálculo do PIS e da COFINS, foi um julgamento que teve, de uma certa forma, uma sessão um pouco mais alongada, em razão do voto vista apresentado pelo ministro Gilmar Mendes, que votou conforme a divergência aberta anteriormente pelo ministro Eros Grau. E surgiu uma grande polêmica em torno desse recurso extraordinário, que nós vamos comentar ao longo do programa, e que acabou tomando quase toda a parte da sessão de julgamentos da quarta-feira. Mas esse tema, como eu disse, desaposentação, é um tema que o ministro Ricardo Lewandowski tem dado pelo que aconteceu essa semana, eu acredito, uma preferência sobre o tema. Houve o início do julgamento com a leitura, pelo menos do relatório, na quarta, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e o voto e as sustentações orais na sessão de quinta-feira. O julgamento ainda não finalizou, os ministros haviam haviam 3 ausências justificadas na sessão de quinta-feira e os ministros, após o voto do relator, resolveram suspender o julgamento para que o plenário, na sua integralidade, pudesse participar dos debates de um tema muito importante e, como eu disse, deve repercutir e deve alcançar milhões de brasileiros que encontram nessa mesma situação e que buscam o que se denominou e o que tem se denominado nesse recurso extraordinário da chamada desaposentação. A pessoa já trabalhou a vida toda, pediu a aposentadoria, mas continuou trabalhando em razão da necessidade, já que essa aposentadoria seria um valor reduzido para garantir a sua dignidade, e aí continua trabalhando. Ela pode pedir uma revisão daquela aposentadoria para aumentar um pouquinho os seus proventos, isso não é permitido, tem que devolver o que já recebeu. 3 decisões divergentes envolvendo esse assunto e que o ministro Luiz Roberto Barroso acabou votando essa semana. Mais uma vez, o julgamento não finalizou, mas é um tema que deve voltar ao plenário para a retomada de julgamento. Eu acredito que dentro em breve, de acordo com o que aconteceu essa semana. Relatório na quarta, voto na quinta. Esse tema, com certeza, deve voltar ao plenário em breve. Aliás, um pequeno detalhe, né, Karina? A pessoa, ela aposentou, continuou trabalhando e contribuindo. Exatamente. Essa é a grande sacada e que o ministro Luiz Roberto Barroso levou em consideração esse critério, esse fato, para dizer que a desaposentação é permitida sim e que também não precisa haver restituição de valores, como havia determinado lá atrás do Tribunal Regional Federal, que era uma das decisões atacadas e que buscava-se uma inconstitucionalidade aqui no Supremo. Foi o voto do ministro Roberto Barroso na sessão da quinta-feira. Ele mesmo, como ele mesmo disse no plenário, ele tentou achar o caminho do meio em relação aos argumentos apresentados e até as decisões que já haviam sido tomadas em instâncias inferiores antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Foi na sessão plenária desta quarta-feira
quarta-feira que os ministros iniciaram o julgamento dos recursos da chamada desaposentação. E julgaram também, como a Karina já adiantou, um caso sobre o uso do ICMS na base de cálculo da COFINS. E o plenário do Supremo, também na sessão da quarta-feira, julgou ainda 2 ações questionando divisas entre os estados brasileiros. Alguns estados brasileiros, mais especificamente. Para os ministros, naqueles casos em que chegaram ao plenário do Supremo, vale a delimitação baseada no laudo do Exército Brasileiro. No primeiro caso, o estado da Bahia discute com o de Goiás o critério usado para demarcar as divisas entre os 2 lugares. Em 1910, um acordo foi feito, prevendo que as bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Tocantins fariam a delimitação, o que foi confirmado depois do laudo técnico do Exército. Mas o estado baiano entende que o limite deve ser feito a partir do Chapadão Ocidental. O estado de Goiás pede o reconhecimento do estudo do Exército. A manifestação aqui do estado de Goiás, que assume a tribuna, se dá em 3 linhas. Uma primeira, própria questão federativa aqui presente. Uma segunda, uma questão de segurança jurídica. E, por fim, a própria questão de economicidade que guia não só a administração pública, mas bem como o próprio Poder Judiciário. No segundo caso, o estado do Piauí também entende que a delimitação feita pelo Exército deve prevalecer. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, concedeu o pedido em parte, entendendo que, em ambas as situações, o laudo do Exército deve ser considerado. A decisão foi unânime. Demarcados os limites territoriais entre os estados, determino que sejam preservados os títulos de posse e propriedade anteriormente definidos, sendo que eventuais disputas de posse de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas pelo Supremo Tribunal Federal, mas em ação própria no juízo competente. Acrescento que as ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas 2 ações originárias, ainda não sentenciadas, deverão ser redistribuídas ao juízo competente, ratione loci, em razão do lugar. A fim de que não haja dúvidas quanto aos efeitos deste provimento, eu estabeleço que quando 2 estados tiverem emitido um título de posse, e aí já em obter dictum, 2 estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalecerá o título concedido judicialmente. E em se tratando de 2 títulos judiciais, o que já transitou em julgado. Na ausência do trânsito em julgado, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente, em razão do lugar, à luz do laudo do Exército. Fica, desde logo, nomeado o Serviço Geográfico do Exército para executar o julgado, com a demarcação necessária das divisas entre os estados, conforme o seu próprio laudo apresentado. A questão dos honorários foi trazida agora. E como o laudo, ora traz vantagens para um e ora desvantagens para outros, muito embora a controvérsia sobre o laudo adotável não seja determinante para fixar-se a sucumbência, porque a sucumbência tem que levar em conta os pedidos formulados, eu decreto aqui a sucumbência recíproca, compensando-se as verbas respectivas a esse título. Ou seja, se procede como deve proceder, como aqui admitiu o advogado, vão repartir as despesas dessa perícia que foi realizada pelo Exército. E também, senhor presidente, eu pleiteio que essa decisão seja trasladada para as 2 ações, porque elas se baseiam no mesmo laudo, os litígios estão definidos aqui, e a conexão, ela reclama simultâneos processos de uma sentença formalmente una e materialmente dúplice. E é o que se está fazendo aqui com esse acórdão, cuja proposição de voto eu encaminho a Vossa Excelência. O plenário ainda retomou um julgamento suspenso desde 1999. O recurso da Auto-Americano Distribuidora de Peças é contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que manteve a inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, conforme previsto em lei complementar. A empresa alega inconstitucionalidade da lei complementar e divergência da tipologia do tributo.
O ministro Gilmar Mendes, em seu voto vista, entendeu que o ICMS deve ser incluído na base de cálculo da COFINS, uma vez que é imposto indireto, que se agrega ao preço da mercadoria. Em outras palavras, a base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias, inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. O ministro Celso de Mello entendeu que a cobrança é incompatível com a Constituição. Estado de submissão tributária absolutamente inconvivente com os princípios que informam e que condicionam, no âmbito do Estado Democrático de Direito, a ação das instâncias governamentais. O exercício do poder tributário pelo Estado deve submeter-se por inteiro aos modelos jurídicos positivados no texto constitucional, que institui sempre em favor dos contribuintes decisivas limitações à competência estatal para impor e para exigir coativamente as diversas espécies tributárias existentes. O fundamento do poder de tributar, tal como tem sido reiteradamente enfatizado pela jurisprudência desta Corte Suprema, reside, em essência, no dever jurídico de estrita fidelidade dos entes tributantes ao que imperativamente dispõe a Constituição da República. E cabe relembrar no ponto, senhor presidente, consideradas tais observações, a clássica advertência do saudoso ministro e antigo presidente do Supremo Tribunal Federal, Orozimbo Nonato, consubstanciada em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 18.331 de São Paulo, em acórdão no qual aquele eminente e saudoso magistrado acentuou, de forma particularmente expressiva, à maneira do que já o fizera o Chief Justice John Marshall, quando do julgamento em 1819 do célebre caso McCulloch versus Maryland, que o poder de tributar não pode chegar à desmedida do poder de destruir. O plenário concedeu o pedido para retirar o ICMS da base de cálculo da COFINS. Os ministros ainda iniciaram um julgamento de recursos que tratam de desaposentação. O relatório foi iniciado pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, mas a continuação do julgamento foi adiada para a sessão plenária desta quinta-feira. Pois é, com relação ao julgamento da desaposentação, nós vamos ver em instantes. Primeiramente, retomando a sessão plenária da quarta-feira, vale lembrar que no caso específico da desaposentação, como a Karina bem salientou, o ministro Ricardo Lewandowski, ele fez questão, ele consultou o plenário no sentido de se poderia ser iniciado, apesar de ser um pouco adiantada a hora, o julgamento daquela ação. Até causando uma certa surpresa, porque já se sabia que seria um processo prolongado, haveria ainda a necessidade das sustentações orais, mas houve justamente o chamamento, o pregão do processo, porque já foi apresentado, deu-se início ao julgamento, o ministro relator Roberto Barroso apresentou o relatório e optaram no final da sessão por passar as sustentações orais e o voto do relator exatamente para a sessão plenária da quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente retoma esse tema. A preocupação do ministro Ricardo Lewandowski era justamente com a ausência de alguns ministros em viagens oficiais, porque poderia não ter um quórum necessário para o prosseguimento do julgamento. Mas ele salientou que uma jurisprudência já firmada aqui no Supremo diz o seguinte, que iniciado o julgamento em uma sessão, mesmo que na continuidade do julgamento não haja um quórum específico para o julgamento dessa demanda, já tendo ele iniciado, e quando do início havia o quórum necessário previsto no regimento, esse julgamento pode ser continuado. Então, ele queria aproveitar o quórum da quarta
para dar seguimento ao julgamento na quinta, que eventualmente o quórum poderia estar defasado. Por isso, essa necessidade, pelo menos da leitura do relatório, na quarta-feira, desse caso da desaposentação. Já se sabia que alguns ministros não estariam presentes na sessão da quinta por conta de compromissos oficiais, e aí, se deixassem justamente o início do julgamento para quinta-feira, não poderia ocorrer. Exato. Né? E o que aconteceu na sessão da quinta, a gente vê daqui a pouquinho na cobertura da TV Justiça, aqui para o Plenárias. Agora, Karina, ainda na sessão da quarta-feira, com relação ao julgamento do ICMS, na base de cálculo da PIS/COFINS, houve também ainda no plenário um pedido do advogado-geral da União, no sentido de que fosse adiado o início daquele julgamento por conta de uma relação direta com outras ações em tramitação também, exatamente sobre o mesmo tema. O que foi que aconteceu? Por que o advogado-geral da União queria que houvesse esse adiamento por conta dessa relação? Esse julgamento do recurso extraordinário voltou com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que acabou divergindo, como eu disse no início, acompanhando o ministro Eros Grau. Esse recurso extraordinário, ele teve início em 1999, quando ainda nem existia o Instituto da Repercussão Geral, que surge com a emenda 45 em 2004. E como esse recurso extraordinário o julgamento já havia se iniciado, 4 ministros que já não estão mais no plenário, já se aposentaram, já haviam votado, o advogado-geral da União solicitou que a continuidade desse recurso extraordinário fosse feito junto com a ADC número 18 e um outro recurso extraordinário sobre esse mesmo tema, agora já com repercussão geral reconhecida, fossem julgados em conjunto. Por quê? De acordo com o advogado da União, o resultado desse recurso extraordinário, ou seja, incide ou não o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, poderia sinalizar um entendimento equivocado do Supremo Tribunal Federal, uma vez que esses 4 ministros que já votaram e não se encontram mais no plenário, já se aposentaram, não refletiria, a depender do julgamento dessa ADC e desse outro recurso extraordinário, o entendimento atual do plenário, dessa composição atual do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, ele pedia que o julgamento não continuasse com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Faltavam votar o ministro Gilmar Mendes, ministra Rosa Weber e ministro Celso de Mello. A ministra Rosa preferiu, apoiada no próprio regimento, não votar, porque ela não participou dos julgamentos dos votos anteriores e ela não se sentia, portanto, confortável para proferir o seu voto. E o ministro Celso de Mello também votou. Mas, apesar desse pedido da AGU, o julgamento foi finalizado e a maioria acabou decidindo que não pode haver essa incidência do ICMS nessa base de cálculo do PIS e da COFINS. E agora, a ideia é aguardar o julgamento dessa ADC número 18, desse outro recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, para que aí sim o plenário, na composição atual, manifeste efetivamente qual é o seu entendimento acerca dessa incidência ou não do ICMS no PIS e na COFINS. O que nós temos hoje é um julgamento em um recurso extraordinário, sem repercussão geral reconhecida, cuja decisão vale apenas para aquele caso concreto que estava sendo discutido. Não se aproveita outros recursos em que se discute esse ICMS nessa base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso vai ser decidido no momento posterior, quando esse outro recurso extraordinário. Agora sim, à luz da emenda 45 de 2004, que prevê essa necessidade de repercussão geral reconhecida e que foi reconhecida pelo plenário, e da ADC número 18, verificar qual é efetivamente o entendimento do plenário do Supremo, e sendo procedente a ADC número 18, essa decisão tem eficácia vinculante, força vinculante, para se definir em todo o Brasil qual é efetivamente o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, julgamento iniciado em 99, finalizado esta semana, na quarta-feira. E na quarta-feira, como já vimos, foi iniciado o julgamento dos recursos contra a desaposentação. E o tema foi retomado na sessão plenária da quinta-feira do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver como foi na reportagem de Neila Guimarães. Os recursos discutem a possibilidade de desaposentação, que é quando o aposentado continua contribuindo para a Previdência Social e depois de um período solicita nova aposentadoria. O INSS alega que o pedido ofende a Constituição. Na verdade, o que ele vai pretender fazer com a concessão do segundo benefício é trabalhar de forma não prevista na lei com os critérios previstos no fator previdenciário. A principal preocupação do INSS em relação ao tema é relacionado à ausência de fonte de custeio.
Como todos sabemos, no Brasil nós não temos um sistema previdenciário de capitalização. Nós temos um sistema previdenciário de repartição simples, com forte conotação na solidariedade. Para a União, o aposentado não pode quebrar a lógica do sistema, que deve ser seguido conforme orientações previstas em lei. Aquele que optou por se aposentar mais cedo, porque queria acumular o seu rendimento de trabalho com uma aposentadoria, portanto, queria ganhar mais cedo, não possa agora, mediante uma suposta renúncia, querer manter e quebrar a lógica do sistema. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas também participaram como amigos da Corte. Eles são a favor da desaposentação. Entendemos que não é exigível a devolução das verbas do segurado, caso renuncie ao benefício, para que possa reutilizar o tempo de contribuição, posto que o benefício foi recebido de boa-fé, o benefício era devido. Caso o segurado não entendesse pela renúncia, o benefício deveria ser mantido, então não há que se discutir a validade e o direito ao benefício que foi pago. Na primeira parte da sessão, apenas o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou. Para ele, o aposentado que volta a trabalhar tem os mesmos deveres de qualquer trabalhador, mas o cálculo para a nova aposentadoria deve ser diferente. O ministro relator votou a favor da desaposentação. Decidiu ainda que os valores já recebidos na aposentadoria anterior não devem ser devolvidos. As soluções extremas eram fáceis e ambas tinham algum fundamento normativo. Tanto o fundamento de vedar-se a desaposentação, que é uma leitura comportada pelo parágrafo 2º do artigo 18, quanto a solução de que era pura e simplesmente possível a desaposentação sem ter que devolver nada. Porém, eu entendo que a primeira solução de vedar a desaposentação era injusta com o contribuinte e considero que a segunda solução é injusta do ponto de vista da justiça atuarial e, portanto, também não serviria. E a minha dificuldade foi precisamente construir este caminho do meio que eu estou tentando construir aqui, atendendo às expectativas legítimas e razoáveis de ambos os lados. Eu defiro a desaposentação. A idade e a expectativa de vida do segundo vínculo remontam à primeira aposentadoria. A decisão só vai vigir daqui a 180 dias para dar tempo ao Congresso Nacional para prover diferentemente sobre o tema, se assim desejar. E este novo critério, esta nova orientação, só valerá ex nunc porque equiparo-a à criação de uma norma nova. É como voto, presidente. Bom, Karina, o ministro Roberto Barroso, que inclusive ele nessa sessão ele disse que foi um dos casos mais complexos que ele teve de se deparar desde que tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele procurou uma solução salomônica, de certa forma, em relação aos argumentos apresentados e em relação àquelas decisões anteriores tomadas em relação ao tema nas outras instâncias da Justiça. Como é que podemos falar a respeito do que está colocado e da expectativa que existe em relação aos votos dos demais ministros? Para o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que foi efetivamente um trabalho, um grande esforço, né, para chegar-se a uma conclusão. Na medida em que haviam decisões que decidiriam que não poderia haver desaposentação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendia que a desaposentação era possível, mas que teria o aposentado, ao pedir essa revisão, ter que devolver os valores já recebidos. E no Superior Tribunal de Justiça, o STJ acabou entendendo que a desaposentação é possível e que não tem que devolver esses valores já recebidos a título de aposentadoria, ou seja, os proventos. Então, o ministro, considerando todas essas decisões, e ele disse todas as decisões muito bem fundamentadas, ele teria que adotar um critério, uma linha do meio. E ele começa o seu voto lembrando qual é o espírito desse direito previdenciário, desse direito à aposentadoria, que é um direito social, um direito fundamental de todo trabalhador no Brasil. Ele lembra que esse direito à previdência, ele leva em consideração o caráter contributivo dessa prestação, desse benefício que vai ser adquirido, e também leva em consideração o princípio da solidariedade. E assim, ele vai conduzindo o seu voto para entender que não seria justo que um trabalhador que
que já se aposentou, já consegue, já alcançou o benefício da aposentadoria, mas que retorna ao trabalho, não seria justo que ele continuasse a contribuir para o INSS sem ter, ao final, uma outra contraprestação, ter direito ao benefício. E ele diz que o fato de que a lei que regulamenta essa aposentadoria, a 8.213 de 91, ter na previsão do artigo 18, que é o artigo discutido, parágrafo 2º, a possibilidade de, ao retornar ao trabalho, esse aposentado ter direito apenas à reabilitação profissional e ao salário família, isso não impediria que esse aposentado pedisse uma revisão ou renunciasse àquela aposentadoria para pedir um novo cálculo e aí, com isso, ele receber proventos diferenciados, um pouco maior, já que teria continuado essa contribuição. Então, ele conduz o seu voto nesse sentido, levando em consideração esses princípios e vai um pouco mais além. Ele diz, a legislação é omissa, não proíbe a desaposentação, embora essa legislação, essa 8.203 de 91, preveja esses dois tipos de benefícios, ela não proíbe. E diante dessa omissão legislativa, numa construção normativa constitucional e interpretativa, ele acaba concluindo que a desaposentação é possível e é possível ainda que o Poder Legislativo e Executivo, em querendo, regulamente essa matéria, não é? Considerando os princípios constitucionais, mas de forma diferente da solução que ele apresenta. E o ministro apresenta a seguinte proposta. A desaposentação ela é possível, sim, pode haver esse pedido, mas deve-se levar em consideração idade e expectativa de vida quando do pedido lá da primeira aposentadoria. Isso porque, se não fosse considerado assim, poderia haver uma quebra do princípio da isonomia, que também é um direito fundamental previsto lá no artigo 5º e que, portanto, deve-se levar em consideração também. Ao final da solução dada pelo ministro, de que pode haver a desaposentação e que não tem que devolver esses valores já recebidos, mas eles devem ser levados em consideração no momento do recálculo desse segundo pedido, ele entendeu que a decisão do Supremo, caso a maioria ou caso os ministros decidam conforme a solução por ele apresentada, deve produzir efeito somente 180 dias após a publicação do acórdão, da decisão proferida pelo Supremo, justamente para dar tempo para que tanto o INSS, os órgãos públicos, se organizem, né, internamente para proferir, para fazer essa revisão, porque os pedidos virão com certeza, né, e virão de uma forma assim, numa quantidade aos milhares, vamos dizer assim, e também para possibilitar que o poder público, legislativo e executivo possam, em querendo, regulamentar essa matéria à luz da própria Constituição. Então, o julgamento, como a gente disse desde o início, não foi concluído, foi suspenso para que o plenário possa, dentro da sua composição, sem ausência, né, as ausências que estavam justificadas, mas ausentes alguns ministros no plenário, possam debater esse assunto que é de repercussão geral, com perdão da redundância, né? Embora sejam recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, o tema deve repercutir em milhares de brasileiros. E a continuação do julgamento, quando acontecer, você vai acompanhar ao vivo no direto do plenário e também sempre a repercussão dos principais momentos aqui no Plenárias. E, Karina, e na semana que vem, seja esse ou outro assunto, já temos encontro marcado. Encontro marcado na quarta e quinta-feira ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com Plenárias. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.